Próximo tópico, Pacto de Israel com as nações árabes, com os gentios, construção do templo no Monte Moriá e quebra do pacto com Israel. E, posteriormente, a abominação desoladora. É uma sequência de coisas, tá? Então, logo na ascensão do anticristo, ele vai fazer um pacto, e isso pelas vias políticas, um pacto com Israel e com as nações árabes, que são os principais inimigos de Israel, os muçulmanos ali. E, naturalmente, vai ser construído o próximo templo, o terceiro templo, ali naquele lugar onde era o anterior. E no final, ali no meio da grande tribulação, vai ser quebrado o pacto com Israel e virá a abominação desoladora. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Apocalipse 11, versículo 1 e 2, spoiler também. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, por 3 anos e meio, o anticristo ele vai dominar Jerusalém, e por 3 anos e meio ali eles vão pisar a terra santa. Essa é a profecia aí. Daniel 9:27. O anticristo fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E aí, sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então ele vai sentar no templo lá, que vai ser reconstruído, e vai agir como se fosse ali o próprio Deus. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias, cerca de 3 anos e 7 meses. Aqui esse contexto, como eu coloquei aqui, está ligado à profanação do templo pelo anticristo. Esse texto aqui é de 2020, bem atual. A construção do terceiro templo em Jerusalém cumprirá a profecia bíblica, dizem pastores. Um outro texto, 2020 também, escola em Jerusalém treina sacerdotes para realizar rituais no terceiro templo. Vamos ao próximo item aqui. Fuga dos judeus da Judéia e a grande tribulação. Mateus 24, do versículo 15 ao 26. Então, ali falando, é uma profecia de dupla referência, a fuga dos judeus da Judéia e grande tribulação. Ela fala aqui da destruição de Jerusalém no ano 70, mas também já faz uma referência à grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então aqui, falando dessa época, quando o anticristo irá quebrar o pacto com Israel. Ele vai invadir ali com os seus exércitos ali daqueles 10 reinos. Então vejam que isso aqui fala especificamente sobre Israel, sobre Jerusalém. É para eles que ele está se referindo. Tá? Lá em Daniel 12, versículos 1 ao 3, fala desse tempo de angústia também.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí segue. Então aqui está Israel, Jerusalém. Jerusalém, vocês sabem que ela é uma cidade dividida, a metade dela é para Israel e a outra metade está sobre o comando aqui da Jordânia. Tá? Então Israel vai fugir para os montes. Aqui estão as setas aqui apontando, eles vão fugir para os montes. Ó. Aqui em volta de Israel é uma cadeia de montanhas, eles vão fugir para o deserto. Vão fugir para a região da Jordânia e possivelmente para a Arábia Saudita também. Então, um detalhe, Deus ele vai proteger Israel durante todo esse tempo aqui no deserto, milagrosamente, não sabemos como, mas isso vai acontecer. Aqui é um texto lá sobre a época em que os romanos destruíram Jerusalém, 30 de agosto de 70, Israel caiu diante dos romanos. Eles invadiram Jerusalém, conseguiram invadir, foi uma verdadeira carnificina também. Então está aqui, 30 de agosto do ano 70, marca o fim do cerco romano a Jerusalém. Foi um cerco aí de 7 meses ali. Ainda sobre a fuga dos judeus da Judéia, lá na época de Moisés, ele vai exortar o povo à obediência. Deuteronômio 4, do 27 ao 31, eu vou ler apenas o que está aqui no finalzinho. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E Daniel 12, 7, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então existem várias profecias ali que indicam claramente que a grande tribulação ela está voltada para o povo judeu principalmente. 14º item, ou 14º sinal, indiferença, procrastinação. E o que significa essa palavrinha, procrastinação? Significa adiar, deixar para depois, postergar, demorar. E o terceiro, a letargia, que significa apatia, indolência extrema, marasmo. Então esses 3 aqui são sinais que eu coloquei: indiferença, procrastinação e letargia. São sinais da vinda de Jesus. Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, na vinda de Jesus. Tudo isso aqui vai acontecer e vai estar acontecendo. Indiferença, procrastinação, letargia. Os homens da época de Noé foram avisados que Deus destruiria a terra. Na época de Ló, Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra, por conta principalmente da depravação sexual, homossexual. Então, Deus avisou todos os dois e Ele está avisando nós hoje também. Ele virá com a grande tribulação, mas Ele vai tirar, assim como tirou Noé antes, vai tirar Ló também, e assim vai tirar a igreja, antes que isso venha acontecer.